Quais são os resultados esperados quando a gente utiliza o Mounjaro? O que é que eu vejo de resultado na perda de peso dos pacientes dentro do meu consultório utilizando o Mounjaro? Nesse vídeo, pessoal, eu vou abordar sobre esse tema. Então, eu vou falar com vocês os resultados do Mounjaro, eu vou falar para vocês quais são os principais benefícios relatados pelos pacientes utilizando o Mounjaro. Eu vou falar também para vocês os principais desafios, as limitações que os pacientes têm utilizando o Mounjaro e vou falar também para vocês qual é a taxa de sucesso, qual é a taxa de satisfação dos pacientes que eu vejo utilizando Mounjaro. Então, se você quer saber o que esperar ao utilizar o Mounjaro, eu vou te falar nesse vídeo o que é que eu vejo na prática com os meus pacientes utilizando a tirzepatida, que é o princípio ativo ali do Mounjaro. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico, trabalho com emagrecimento e terapias de reposição hormonal. Nesse vídeo, então, pessoal, nós vamos falar sobre o que é que eu estou vendo dos pacientes utilizando a tirzepatida, utilizando o Mounjaro. Estou gravando esse vídeo, pessoal, exatamente no dia 11 de novembro de 2024, que é uma segunda-feira. E como toda segunda-feira, foi um dia bem cheio no consultório, tive muitas consultas, atendi bastante paciente e a grande maioria desses pacientes está em utilização da tirzepatida no processo de emagrecimento. Então, eu vou trazer, inclusive, o que eu vi de resultado desses pacientes. Pacientes que estão começando o uso mais recentemente, paciente que já está utilizando a medicação há 2, 3, 4 meses. Então, vai ser um vídeo bem ilustrativo do meu dia de hoje, dos pacientes que eu atendi que estão utilizando o Mounjaro. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou responder aqui a primeira pergunta. Quais os resultados que eu observo em pacientes do meu consultório utilizando o Mounjaro? Vamos lá. Hoje, vou pegar o exemplo de uma paciente, uma mulher, está utilizando o Mounjaro há 3 meses e ela eliminou com o Mounjaro, ela estava com 96 quilos e hoje o peso dela foi de 82 quilos. Então, em 3 meses, ela eliminou 14 quilos, uma média aí de quase 5 quilos por mês. É uma paciente que já vinha num processo de emagrecimento, ela começou no processo de emagrecimento, se não me engano, com 103 quilos e chegou a 96 quilos sem medicações. Ela fazia dieta, treinava, fazia exercícios físicos e chegou nos 96 quilos sem nenhuma medicação, porém ela estagnou nessa perda de peso. Ela se manteve ali nos 96 quilos durante muito tempo e aí ela me procurou para entrarmos aí com o Mounjaro, com a tirzepatida nesse tratamento. E isso tem mais ou menos uns 3 meses. Então, em 2 a 3 meses, foi quase 3 meses, pessoal, 2 meses e meio, 3 meses, essa paciente eliminou aí mais 14 quilos com a tirzepatida, um resultado extremamente satisfatório. Essa paciente, por exemplo, ela teve um efeito colateral que foi o intestino ficar um pouco mais preso, mas não foi nada que impediu com que ela continuasse com o tratamento, não foi nenhuma constipação tão importante assim que impedisse o tratamento, tá? Então a gente entrou ali com algumas medicações para regular melhor esse intestino dela e ela segue aí muito satisfeita com esse resultado do Mounjaro, beleza? Também hoje, pessoal, agora eu vou dar um exemplo de um paciente masculino. Um homem que eu atendi hoje também no final do dia, ele iniciou o tratamento com 95 quilos há exatas 4 semanas. E hoje ele pesou 84 quilos. Então ele eliminou aí 11 quilos durante 4 semanas de tratamento com a tirzepatida. Esse paciente também praticamente não teve nenhum efeito colateral. No começo, na primeira semana de tratamento, ele relatou ali um pouquinho de náusea, um pouquinho de enjoo, mas que logo ele se adaptou, o organismo dele se adaptou à medicação e hoje ele não relata nenhum efeito colateral com esse tratamento, tá?
Dei para vocês, pessoal, 2 exemplos de uma mulher e de um homem, 2 pacientes meus que eu atendi hoje, os dois com um resultado na perda de peso muito eficiente. É claro que cada paciente vai responder à medicação de uma forma, porque cada paciente é único. Cada um tem o próprio metabolismo, cada um tem a própria rotina, a própria prática de exercícios físicos, cada um vai fazer o exercício físico um pouco mais intenso, um pouco menos intenso, vai seguir mais restrita a dieta que foi prescrita pelo nutricionista, o outro paciente ele pode querer sair um pouquinho mais dessa dieta, isso é normal. Por isso que nem todos os pacientes terão o mesmo resultado, né? Cada paciente vai ter um resultado diferente. Mas é nessa média aí de resultados que a gente vê, tá? Se um paciente me pergunta quanto de peso eu consigo eliminar utilizando a tirzepatida, utilizando o Mounjaro, eu diria que entre 5 até 10 quilos por mês, tá? Porque é o que eu vejo de resultado nos pacientes do consultório. É claro que é importante ressaltar também que quanto mais peso a gente perde, mais difícil fica de continuar perdendo peso, porque é um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo, tá? Então, no começo, a perda de peso ela é sim mais expressiva, mais significativa. Com o tempo, essa perda de peso ela tende a desacelerar, mas nessa média aí entre 5 até 10 quilos por mês, já tive paciente perdendo 12 quilos em 3 semanas utilizando o Mounjaro, tem mais ou menos essa média aí de resultados, beleza? Então, respondendo, pessoal, uma segunda pergunta que eu coloquei aqui para falar nesse vídeo de hoje, quais os principais benefícios relatados pelos pacientes? É mais ou menos isso que eu falei aqui, trazendo esses 2 casos. O principal benefício que eu vejo do Mounjaro é que ele traz uma perda de peso bem significativa com poucos efeitos colaterais. Isso não significa dizer que a medicação ela é livre de efeitos colaterais, mas geralmente os efeitos colaterais eles não são muito comuns. Quando acontecem, eles não são muito intensos, são tranquilamente tolerados pelos pacientes, são tranquilamente manejáveis, tranquilamente tratáveis. Então, o paciente ele consegue ter adesão nesse tratamento, o que é importantíssimo quando a gente fala de tratamento de obesidade e sobrepeso, porque a gente sabe que é um tratamento de médio e longo prazo, não são 2, 3 meses de medicação que vão resolver o problema. Em 2, 3 meses, a gente pode ter uma perda de peso muito interessante, como a gente viu com esses pacientes, mas não significa que em 2, 3 meses esse tratamento está completo, beleza? Vou trazer aqui agora para vocês, pessoal, os principais desafios ou limitações dos pacientes utilizando o Mounjaro. A principal limitação, francamente, que eu vejo é com relação ao custo da medicação. É uma medicação de alto custo, porque é uma medicação que tem muita tecnologia envolvida. Então, a medicação realmente ela tem um valor agregado maior. Porém, eu vejo isso muito mais como um investimento. Por quê? Porque a gente sabe das consequências negativas da obesidade. Então, a obesidade ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Um paciente obeso ele tem mais risco de ter pressão alta, de ter o colesterol alterado, de ter diabetes. Ele tem mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares como o infarto, por exemplo, como um derrame também, por exemplo. Então, eu vejo como um investimento em saúde. É uma medicação baratinha? Não é uma medicação baratinha, mas é uma medicação que resolve o problema. Uma medicação que trata, de fato, a obesidade. Então, realmente tem um valor agregado maior. Inclusive, tenho vídeos aqui no canal falando mais ou menos quanto que os pacientes investem por mês ali no tratamento com o Mounjaro, no tratamento com a tirzepatida. Aqui no canal eu já produzi vídeos sobre esse tema, mas é uma medicação que resolve o problema. E é uma coisa que eu sempre falo, é o seguinte: caro, para mim, é aquilo que não resolve o problema. Se é algo que você tem que investir, mas que te traz aquele retorno esperado, então o preço vale. E na minha opinião, realmente o preço do Mounjaro vale muito a pena, porque é a Ferrari do emagrecimento. Vou trazer aqui para vocês, pessoal, qual é a taxa de sucesso dos pacientes que utilizam Mounjaro. Qual percentil de pacientes fica satisfeito utilizando o Mounjaro? Na minha prática, pessoal, praticamente 100% dos pacientes estão satisfeitos com o tratamento com o Mounjaro.
De fato, é uma medicação extremamente eficiente. É claro que alguns pacientes terão resultados mais expressivos num período menor de tempo, outros pacientes demoram mais para ter resultados, mas eu, pelo menos, não vejo pacientes que não têm resultados com essa medicação. Obviamente, como eu falei, alguns pacientes vão ter mais resultado, outros pacientes terão um resultado um pouco menor. Mas a grande, 99,9% dos pacientes tem uma perda de peso muito significativa com essa medicação e muito além de outras medicações, de outros tratamentos. Por isso, a taxa de satisfação dos pacientes com essa medicação é muito grande. Eu não digo que é 100% porque nada na vida é 100%, né? Mas é muito próxima a 100%, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu trouxe para vocês o que eu vejo na prática do consultório dos pacientes que estão utilizando a tirzepatida, pacientes que estão utilizando o Mounjaro, tá? Eu queria trazer para vocês aqui o meu relato como médico acompanhando esses pacientes. Se você tiver ficado com alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, vá ali nos comentários e comente o que é que você tem de dúvida sobre essa medicação, porque eu vou lá responder a sua dúvida, beleza? E vou te pedir uma gentileza de deixar um like, deixa o joinha nesse vídeo, senta o dedo no like e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais no crescimento do nosso canal. E vou te dar uma dica bônus, uma dica de ouro. Se você se interessa pelo emagrecimento, se interessa por saber como que as medicações funcionam, se interessa por saber estratégias de como emagrecer, eu tenho uma novidade para você. Eu lancei um curso, eu desenvolvi um curso e o nome do curso é Emagrecimento, Métodos e Medicamentos. Nesse curso eu te conto tudo o que você precisa saber sobre o emagrecimento e o link para acesso a esse curso está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.